Olá, amigos do canal Sua Arte Conta, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, amigas e amigos. Vamos lá, pedidos sempre bem lembrados, que é exatamente o seguinte: like, comentário. Gente, deixa uma estrelinha para mim aí embaixo, um ok, porque quando vocês comentam, qualquer coisa que vocês falem, que vocês comentem, já ajuda muito o canal, ajuda mesmo o canal. Vocês não têm noção. Agradeço desde já tudo que tem acontecido, mas para esse canal existir, continuar existindo, ele precisa de comentários, ele precisa de compartilhamento. Toquem o sininho, tem que falar tudo isso. Dito isso, vinheta. Tenho insistido muito, e eu acho que agora eu vou insistir mais ainda nos anos entre 30 e 40. Vocês devem estar falando assim: nossa, a Sônia tá enrolando ali nos anos 30 e 40. Tô. E não é de graça que eu estou enrolando nos anos 30 e 40. Existe um motivo claro, um motivo óbvio para que isso esteja acontecendo. Entre 1930 e 1940, o que a gente tem? Nós temos na Espanha o franquismo, nós temos na Itália o fascismo com Mussolini e temos na Alemanha a ascensão do Bigodinho em 1933. Em 1933 ele encerra a conversa e toma o poder. Foi uma década que a gente sabe como terminou, apesar de muita criatividade. No Brasil não foi muito diferente. E aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em 1930. E 1930 até 1937. Que vocês vão entender o porquê não se deve achar que, porque fulano vai votar em A, ele é porque ele vai votar em B, ele não é, ou ele também é, ou em C, em D, ou E. Então tá esse ódio. Da onde vem esse ódio? Esse ódio já existiu muitas vezes. Aliás, sabemos onde acabou e como acabou a década de 30. Eclodiu-se uma guerra onde pereceram 54 milhões de pessoas somente durante o conflito, porque antes, por exemplo, na Espanha, com o franquismo, houve a Guerra Civil Espanhola. Eu já até falei sobre ela em outro momento, quando eu falei de Guernica, em Picasso. Dá uma olhadinha, eu vou deixar os links aqui, os cards aqui para vocês assistirem. Não teve 30 e 32? Da outra vez eu falei semana passada. Se você não assistiu, vai lá. Em 30 e 32 tem as revoluções, sendo que 32, o que São Paulo exige? São Paulo exige uma nova Constituição, ok? 33 foi feita a Constituinte, lançaram a Constituição de 34. Então, quando eu estava estudando, nos anos 80, a Constituição de 34, não se dizia muito, porque a gente ainda vivia uma ditadura militar. Quando eu voltei agora a ler, eu falei assim, fiquei pensando, gente, ou eu tô louca, ou ela é muito parecida com a República de Weimar. E aí eu fui dar uma pesquisada. Realmente Getúlio deu todos os direitos, né? Porque naquele tempo, só as oligarquias tinham os direitos e deu era uma democracia diferente, que vocês vão entender o porquê, que existia igual na Alemanha de Weimar. O que é Weimar? Essa república durou de 18 a 33, quando o Bigodinho toma conta da Alemanha. E essa democracia permitia, inclusive, que toda a liberdade de expressão, inclusive que se
tomasse o poder. Por exemplo, eu não gosto do seu governo, eu vou lá, tomo o poder. O que hoje em dia tem algumas nuances e diferenças aí. Vai daí, vamos continuar, não acabou. Vai daí que surge em 35 a ANL, Aliança Nacional Libertadora, por Prestes, que era um militar, vai vendo, um militar que fez treinamento na União Soviética. Hoje é comprovado, tem documentos. Ou da ditadura comunista, porque comunismo tá difícil, né? Vamos lá, não, eu acho não, aqui não acha, eu tenho certeza. O comunismo é impossível, que se existem, são ditaduras. E as pessoas ficam brigando aqui fora, e na época também, por coisas que estão fazendo por detrás de você, e você nem sabe. Para que brigar, gente? Uma bobagem. Então vamos voltar a essa historinha que eu tô contando. E aí, o Prestes volta para o Brasil escondido. E quem que vai... Mas ele não pode aparecer, né? Porque eles estavam de olho já nele. E o que que ele faz? Muito bem. Ele pega um tal estudante chamado Carlos Lacerda de advocacia e faz com que ele tome a frente declarando as intenções da ANL, que era nada mais nada menos em colocar no Brasil a mesma ditadura de Stalin. Sabemos quem foi Stalin, nada agradável, né? Volto a dizer, não sou contra, não sou a favor. Só digo o seguinte, não foi um comunismo, porque foi uma ditadura comunista, de intenções comunistas, como aqui no Brasil, foi uma ditadura de intenções militares. E nenhuma das duas foi, ou será, ou é agradável. Ponto. Aí o Carlos Lacerda voltando, esse mesmo Carlos Lacerda, gente, que incentivou os militares em 64, insuflou em 64 a segunda ditadura aí militar, né, que durou até o final dos anos 80 e que aí nós estudávamos tudo conforme se era permitido. E as pessoas acham, mas o que acontecia naquele tempo? Gente, você podia morrer. Como é que você podia morrer? Às vezes você estava no lugar errado, na hora errada, e você era um estudante de filosofia, um estudante de cursinho. Tinha ao teu lado um cara que estava pregando algo que eles achavam que não podia. Pronto, você era preso junto com a criatura. E sumiam com você. Só isso que acontecia. Voltamos a 1934 com o senhor Carlos Lacerda, que também era comunista, depois se tornou direita, militar, e, não contente com isso, ele deu uma empurradinha no suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Então ele deu aquele empurrão lá e ajudou em 64. Muito bem. Cheguei falando assim, vamos colocar um novo sistema social e um novo governo. Getúlio Vargas, que não era burro nem nada, já estava de olho nele. Foi lá, chegou para o Congresso e eles imputaram uma lei de segurança nacional a qual a ANL era ilegal. Acabou, não tem mais legalidade da ANL. Não contente com isso, eles continuaram. E no 13º aniversário dos 18 do Forte, que foi em 23/11/35, eles fazem a tal da intentona comunista. O Lacerda me vai numa rádio, né? Insufla as pessoas. Diz que o Vargas era um governo fascista, né? Falou um monte de coisa. E tinha um pouco de razão, né? Mas ele insuflou, ele deixou o cara mais irritado ainda. E em Natal, os militares se revoltam. Apesar dessa revolta, né, lá em Natal, ter irritado muito, e essa declaração de Lacerda ter irritado muito, muito a Getúlio Vargas, vamos
respeitar ainda, vamos dar mais um tempo. Getúlio Vargas ficou só de olho, gente. O que acontece? Um batalhão ali na Praia Vermelha, eles se revoltam. E também vão dizer que vão tomar o poder apoiando Prestes e Lacerda. Muito bem, todo mundo preso. Aí foi todo mundo preso mesmo. E aí, gente? E aí? O que vocês acham que aconteceu? Entregaram onde o Prestes estava escondido. Prestes é preso, porque eles são torturados. Entrega ao Olga Benário, que é entregue à Alemanha e morre num campo de concentração. Nossa, quem não sabe da história de Olga Benário, por favor, era uma alemã, uma agente russa, que acreditava, e ela é presa, e Getúlio Vargas, para se vingar um pouquinho de Prestes, manda a namorada e grávida para a Alemanha nazista, onde ela vem a falecer. A criança sobrevive, mas com muito esforço. Quem não assistiu, assista o filme Olga. Muito legal. Vale a pena. Para vocês terem uma ideia da história, como foi. Bom, gente. Pessoas militares de esquerda. E aí o que Getúlio faz? As tropas que eram leais a Getúlio tiram toda essa turma. Ele instaura o estado de sítio e em 1937 vem um Estado Novo pesadíssimo, uma ditadura pesadíssima de Vargas, que irá durar até 1945, e Carlos Lacerda sempre atrás de Getúlio. Ele vai até o fim da vida de Getúlio. Então, vamos parar para pensar. Esse ódio todo, e a gente sabe aonde isso foi parar. Se vocês não sabem, quantas pessoas foram mortas na Guerra Espanhola, na Guerra Civil Espanhola, procurem. Só morreu crianças, mulheres, civis. Mais ninguém. Destruíram a cidade inteira. A gente sabe onde esse ódio vai terminar. Então, as eleições estão aí, vamos com calma. Se você quer votar no A, muito bem. Se você quer votar no B, ótimo. É claro que eu não vou dizer aqui sobre política. O que eu estou dizendo é paz. Nós precisamos de paz. Nós estamos na porta das eleições, então paz, né? Vamos respeitar. Eu te respeito, você me respeita, e aí se faz. É assim que se faz hoje a democracia. Porque é muito importante a gente respeitar as liberdades. As liberdades, elas são o que fazem a base de uma democracia saudável. Tá bom, você pode discordar de um monte de coisas, eu também posso. Mas vamos respeitar. O que está acontecendo é que está havendo muito ódio, principalmente as redes sociais, que são algoritmos, sim ou não. Acaba que acontece isso. Então, calma. Respirem. Leiam. Vocês viram a história que eu contei agora? Foi o resultado de anos de leitura lá nos anos 80 que eu reli agora. E que agora algumas coisas me deram insight de falar para vocês. É que nem ficar Flamengo brigando com o corintiano, não adianta. Ou Palmeiras, o palmeirense, como é que é? O São Paulino falando do palmeirense e corintiano. Gente, quem leva o dinheiro não é você. Não é você que está aí do outro lado, não sou eu. Calma. Respeite. Ok. Tudo bem. E vamos lutar, vamos fazer a nossa parte. Eu acho que é daí que começa. Porque senão vai acabar como acabou em 1939. Calma, respirem, leiam, estudem. Estudem. Ah, Sônia, mas é tão chato ouvir seu canal sobre arte, é tão chato ouvir sobre história. Se deixe, se teste. Não fica procrastinando você mesmo, porque quanto menos você lê, quem perde é você e quem ganha é o outro.
Eu não aguento esses minutos que você fala, que horror, que chato. São esses minutos que podem fazer você parar para pensar histórias como essa. Canais como o meu, ou de história, tem canais ótimos de história, que explicam de forma mais legal tudo isso. O que é importante nesse momento de eleição, principalmente, é paz. Né? Você entender através da arte, e através da história, e através da leitura. A história, ela serve para isso, para que não se repitam os erros, né? Que a gente tenha calma, amor, tranquilidade, respeite o outro. Por hoje é só. Por favor, deem seu like. Por favor, tenham paz. Por favor, tenham saúde, respeito, alegria. Curtam, comentem, deem um joinha assim. Não precisa escrever nada, dê um joinha, tá bom? Beijo e tchau, tchau.